Então, queridos, boa noite a todos, amigos queridos desse grupo espírita, né, que a gente faz parte de nossa história. A gente fica falando assim, esses velhinhos que já estão ficando de cabeça branca, de longas datas, sempre começa, meus amigos queridos, de longas datas, né? A gente já começa o trabalho denunciando a idade, mas é sempre com muito carinho, com muita dedicação, né? Nós que estamos há tanto tempo nessa atividade, a gente aprendeu a se gostar e se amar pelo prazer que o trabalho nesta doutrina nos tem oferecido. Então, é com grande satisfação que eu me sinto honrado, mais uma vez, de ter sido convidado por vocês. Vamos falar dessa personalidade tão importante para o movimento espírita. Eu vou pedir à espiritualidade amiga que possa me inspirar devido a essa importância. Então, nosso tema é o codificador e o educador, Allan Kardec. Bom, inicialmente, eu vou convidá-los a gente mergulhar um pouquinho na cronologia, tá? Essa aqui é uma foto original de Kardec, tá? Não sei se vocês estão vendo bem, mas deve estar dando para aparecer. Aqui a gente, nessa cronologia, nos mostra em que época, né, Kardec trabalha e realiza a sua tarefa, o tempo de encarnação que é relativamente curto, né, para os padrões atuais. Casa com Amélie, que é um braço direito, uma mulher especial, 9 anos mais velha do que ele. Então, eu quis colocar essa questão da cronologia inicialmente aqui, porque às vezes nos escapam coisas que a gente não percebe. Porque nós estamos falando aqui do trabalho de Kardec, que é no século XIX, onde é muito diferente. Nós até não temos parâmetros assim para poder entender a vida moderna que nós temos hoje com a vida que eles tinham naquela época. A coisa se transformou de uma maneira tão grande que fica difícil a gente manter aquela correlação e entender as dificuldades daquela época. Por isso, então, o objetivo aqui é só de a gente poder mergulhar um pouquinho no tempo para a gente entender Kardec dentro da realidade do tempo em que ele estava. Aqui temos duas fotos que são importantíssimas. Se a gente olhar assim com um olhar mais Sherlock Holmes, mais detalhista, a gente vai ver coisas importantíssimas nessas duas fotos. Essa primeira foto aqui, onde ele está lendo uma carta com o Livro dos Espíritos, para aqueles que não sabem dessa história, o Kardec recebeu pelo correio um exemplar do Livro dos Espíritos com uma carta, e onde nessa carta dizia, ele tinha encontrado numa ponte do rio Sena, onde ele ia se jogar para se matar, e ele encontrou no parapeito esse livro, e leu, e o livro criou nele uma impressão tão grande que ele desistiu daquele intento e escreveu uma carta para Kardec, dizendo para ele, na carta, esse livro me salvou. E então incentiva ele a continuar no trabalho, dizendo o quanto foi importante o trabalho como ele. E, em especial, nessa época, o Kardec estava passando por tormentas, por dificuldades muito grandes. Estava desmotivado, né? Vendo um monte de dificuldades que iam surgindo. Com isso, nessas duas fotos aqui, eu levanto algumas características da perseverança, da dedicação que Kardec teve ao trabalho. Na primeira foto, eu falo aqui sobre a vela, o uso da vela, não existia luz elétrica, a luz de lamparina e do uso da caneta tinteiro. Porque a caneta tinteiro, ela requer um esforço físico muito grande, porque você tem que ir lá no tinteiro, molhar a ponta da pena, escreve uma palavra, molha a ponta da pena. Então é muito desgastante um trabalho feito à caneta tinteiro. O próprio LER, né, que é a lesão de esforço repetitivo que hoje é moderno, provavelmente os escritores daquela época deviam sofrer desses tipos de problema
por causa da falta de recursos. Se a gente usa uma esferográfica hoje, você não tira a caneta do papel, não precisa mexer o braço para lá e para cá. Então, a gente não sente. Atualmente, a gente perde essa referência do trabalho, da dificuldade que era organizar, escrever os livros, fazer todo aquele material à mão. A gente perde esse referencial. E esse referencial mostra a grande dedicação, o esteio que esse espírito que Kardec era, da perseverança na sua dedicação. Falei do lampião e da vela. Eu já tive a oportunidade de passar férias quando jovem em lugares do interior que não tinha luz elétrica. Aí você passa a noite lá com a lamparina acesa, de manhã você acorda, você vai lavar o rosto, o nariz está preto de fuligem, uma coisa impressionante. A gente perde esses referenciais, né, da dificuldade. Você imagina, ele dormia muito pouco, passava noites ali escrevendo à luz de lamparina, as grandes dificuldades e dores que ele deve ter passado por tudo isso, o mal que isso deve ter lhe causado, não é verdade? Então é importante, nessa foto mostra para a gente esse nível de dificuldade. Falei dessa janela que parece uma casa ampla, luxuosa, confortável, e eu tive a oportunidade de fazer uma visita lá. O apartamento ainda existe lá na Rua dos Mártires, número 8, onde ele escreveu o Livro dos Espíritos. E aqui, ó, aquele janelão que parece lá é bem pequenininha, era uma casa simples, muito pequena. Então, o Kardec, ele não teve a oportunidade de ter uma vida facilitada pelo luxo, pelos recursos materiais, né? Era uma pessoa que tinha que trabalhar pelo pouco, pelas suas necessidades, e, no entanto, ele não fica preocupado com adquirir posses para ele, porque o tempo que ele tinha para produzir, ele usava para poder constituir a doutrina espírita. Então, mais uma vez, eu levanto a questão do esteio, sabe, da causa, do homem, né, o homem enquanto gênero, homem ou mulher, daquela criatura que se torna um esteio, porque ela sustenta, independente das dificuldades, dos valores que ela possa ter ao seu redor, aquele trabalho, aquela dedicação, aquela causa, aquela obra é tão importante para o seu ser que ela abre mão de tudo mais. Então, aquela disciplina de vários anos, toda semana, naquele dia, ir à casa espírita, abrir a casa espírita, varrer a casa espírita, é uma dedicação que Kardec nos mostra, e aí eu apresento para vocês esses aspectos para a gente ver o quanto essa criatura, a importância desses aspectos na criatura é importante para o espírito. Mostra a grandeza do espírito. Aí levanto essas 3 características de personalidade, que é uma convicção, não é? Porque quem tem dúvida não faz. Na dúvida, ele tinha uma convicção no que estava fazendo, uma determinação. Como disse, então, abre mão de ter vários empregos, vários trabalhos, para poder receber um salário melhor, porque ele sabia, nas suas convicções, que o trabalho da doutrina espírita era muito mais importante do que tudo mais. Então, ele se doa. Por quê? Motivado pela grande convicção que aquela criatura tem. Porque às vezes a gente fala, Allan Kardec assim, Allan Kardec, e essas coisinhas pequeninas nos escapam. Disciplina, aquela disciplina de todo dia, naquele horário, parar, sentar, ler as cartas, escrever, e se sujeitar à fuligem da lamparina, à luz da vela que devia incomodar muito seus olhos, né? A gente fica aí, usa uma vela para ler ali meia hora e depois conta para mim se incomoda ou se não incomoda. Então, essa grande disciplina que ele tinha. E resiliência. São 3 características. A resiliência, eu coloco ali depois o conceito melhor de resiliência, porque estando bom ou estando ruim, ele se dedicava à causa. Era um homem resiliente. Aconteceu uma coisa ruim, amanhã vou desistir, vou desanimar? Não, pelo contrário, amanhã passa, depois da manhã é outro dia. Então, é a criatura de uma resiliência
que quanto à espiritualidade negativa que queria que tudo desse errado, o apoio da sociedade, daqueles que não eram espíritas, tudo fazendo dificuldade, colocando empecilhos, e ele era resiliente. Sabe aquela árvore que vê um vendaval gigante, ela vai, sopra, 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 ela vai, deita, 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 chega lá embaixo, para de ventar, ela levanta de novo. Então ela se enverga pelo efeito daquela dificuldade, mas ela não cai, ela não tomba, ela continua resiliente. E essas três características que a gente vai falar rapidamente. O aspecto da convicção. Então, crer, ter fé no que está realizando. Isso é uma pessoa convicta. Ela acredita, ela crê, ela tem convicção. Quando a gente vai para a casa espírita trabalhar em benefício da caridade, nós temos a convicção de que fora da caridade não há salvação. Porque se você não se incomoda em fazer o bem para as outras pessoas, nos falta a convicção dos valores que nós estamos estudando dentro da casa espírita. É só uma mensagem, é só um mantra a ser repetido, sem que repercuta em nossas convicções, na nossa vida, no nosso dia a dia. Ter um propósito. Então, se eu quero um mundo melhor, eu tenho que trabalhar para a construção desse mundo melhor. Então, o bem deve ser propósito de nossas vidas. E não esperar que tudo aconteça para que a gente possa usufruir do bem. Então, nós queremos que o mundo se torne um mundo de regeneração, para que nós nos tornemos espíritos de regeneração, sem ter que fazer esforço ou sacrifício para disciplinar as nossas imperfeições, para disciplinar o mal, os instintos, a animalidade que ainda nossos espíritos carregam, porque ainda estamos num mundo de provas e expiações. Então, é de nossa natureza ainda esse estado instintivo. Então, tem que fazer uma luta diária, todo dia, para se vencer, para poder ter um propósito de ser uma pessoa melhor. Perseguir as suas metas. A pessoa que tem convicção, ela persegue as suas metas. Não deu hoje, mas vai dar amanhã. Eu, às vezes, aprendi algumas coisas na minha vida, nessa área de comércio, na lei do marketing, que diz que nós temos que ter metas, porque quem não tem meta não sabe aonde quer chegar. Ah, tá bom, eu xingo muito. Então, qual é a sua meta para parar de xingar? Ah, eu sou muito desanimado. Então, qual é a sua meta para você deixar de ser desanimado? Você está esperando o quê? Que aconteça um milagre? Que, de repente, você se torne tudo aquilo que você nunca foi? Então, a convicção. Essa convicção que Kardec tinha de que essa doutrina haveria de ser luz no caminho das criaturas. E por ela ele se dedicou. E naquela época ele não tinha ideia do que seria hoje, que a doutrina espírita teria enxugado, gente, tantas lágrimas, as nossas casas espíritas funcionando ao longo de tantos tempos. Eu tenho na minha história, na minha lembrança, na minha história mental, quantas pessoas procuraram as nossas casas chorando, desesperados, aflitos, e que se consolaram, que superaram. Quanto bem nós já fizemos. Kardec, ele, naquele momento em que começa aquele trabalho, ele fazia por convicção, porque ele não tinha oportunidade de ver o grande bem que a doutrina espírita se tornou. Então, a convicção é essa energia que nos move à realização, ainda que sem ter resultados imediatos. Disciplina. Esse tema disciplina é muito importante também. Tanto é que nós já conhecemos a história do primeiro diálogo entre Chico e Emmanuel, e Chico pergunta lá para Emmanuel o que preciso para cumprir essa tarefa. E Emmanuel diz: disciplina, disciplina e disciplina. Ó, a gente sabe o tamanho da obra do Chico. E Kardec dá como condição para ele realizar tamanha obra: disciplina, disciplina, disciplina. Então, todos nós, se tivermos
o entendimento e a dedicação dos aspectos que a disciplina pode ser a favor de nossas existências, seremos espíritos capazes de construir grandes obras como o Chico foi. Porque a gente fala, Chico é Chico, né? Eu não sou ninguém, eu sou um pobre coitado. Mas isso daí é uma desculpa bem interessante para não ter disciplina, para não ter que se comprometer com nada, para não ter que, como falei no início, não sei se cortou, aquela coisa de toda semana você ir à casa espírita, vibrar, dar passe, orar pelo mundo melhor, receber, fazer campanha do quilo para alimentar pessoas que estão com fome. Mas não adianta ir lá fazer isso 1 mês, 2 meses. O herói de ocasião é a coisa mais fácil do mundo. Acontece um acidente lá, você vai lá, salva aquela pessoa, é circunstancialmente. Agora, salva todos os dias, dentro do trabalho do bem, fazendo uma oração, dando um passe, dando um prato de comida. Faz isso disciplinarmente e aí nós seremos grandes. Então, queridos, pensar que tudo começa compreendendo a importância da disciplina, nos ajudando a realizar primeiro pequeninas coisas. Eu, por exemplo, eu gosto de falar, gosto de fazer palestras, já o faço já há 30 anos. Hoje falo muito menos besteiras do que falava lá atrás. Gaguejava, as primeiras palestras a gente gagueja, aí no meio dá um branco, não sabe o que vai falar. E aí, se o indivíduo, naquele momento, ele não pega e não tem a disciplina da perseverança e continua entendendo que cada dia é a favor da sua experiência para ele se tornar aquela pessoa, ele para, não, eu não vou ser expositor, não vou ser orador, porque eu tenho muita dificuldade. Como que nós vamos vencer as dificuldades que se apresentam em nossas vidas sem disciplina, disciplina e disciplina? Continuando, a resiliência, então. A resiliência, a incompreensão, acrescentei. Por quê? A gente vai parar e vai verificar que estamos vivenciando como o conceito que a doutrina nos dá é que nós estamos no mundo ainda de provas e expiações. Os espíritos que aqui estão reencarnados ainda trazem muito do eu instintivo, ainda muito das questões da animalidade. Então, às vezes, a gente parte para cima de uma pessoa num gesto agressivo, como se fosse um cachorro, um leão, um animal feroz, sem usar a razão para compreender que as consequências daquele ato, isso é uma característica do nosso mundo. E com isso que nós vamos perceber, nós vamos ter dificuldade, porque existem espíritos que ainda estão na infância. Então, vai ter um dia que você vai encontrar com um espírito desse e, de repente, ele vai te ofender, ele vai te magoar, ele vai fazer alguma coisa que, de repente, vai te desestimular. Mas, se você for um ser resiliente, determinado e comprometido, nada disso é capaz de tirar da sua meta, do seu objetivo. Então, é compreender que as imperfeições, elas só são capazes de nos tirar do nosso norte, como a árvore que venta, 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 mas a árvore está lá, ela está se curvando, mas ela sabe que vai parar de ventar e ela vai levantar de novo e vai continuar. Como Maria falou para Chico, não é? Isso também passa. Então não existe bem que dure eternamente, nem mal que dure eternamente, porque nós estamos num processo transitório. Então, o tempo é um poderoso remédio quando compreendido, saber que amanhã tudo se resolverá. Amanhã as coisas tomarão sentidos diferentes, porque agora, ainda que não enxergando, a experiência vai nos levar a entender tudo aquilo. Então, no dicionário, a gente encontra lá o conceito para resiliência, a capacidade de se recobrar facilmente
ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Então, o resiliente, ele compreende que, ainda que aconteça alguma coisa ruim, se nós somos espíritos num franco processo de aprendizado, a felicidade, o progresso espiritual é o nosso destino. Vou para preparar o caminho para que aonde eu esteja, lá esteja todos vós. Eu e o Pai somos um só. Então, o Cristo nos fala que está com o Pai e diz que está trabalhando para que nós estejamos junto deles, ao lado do Pai. Então, as promessas elas já foram feitas. Não precisamos mais de promessas, elas já foram feitas. O nosso destino é a felicidade. Mas, por enquanto, temos que combater a batalha contra a ignorância, de compreender a verdadeira verdade do mundo espiritual, da verdadeira vida. Hoje a gente luta ferrenhamente pela saúde do corpo físico como se fosse tudo, e quem não nasceu sabendo que qualquer dia vai ter que entregar à Terra os elementos materiais que te emprestou para que você, enquanto espírito imortal, caminhasse sobre a face da Terra. Então, quem vai permanecer? O ser imortal. E aonde estamos acumulando riquezas? Na traça? Aonde os ladrões? Aonde? Então, leva-se tempo e precisa se compreender que é todo um processo. Para isso, precisamos ter resiliência, não ter medo nem insegurança. E, entendendo isso, eu li essa semana, né, que a gente às vezes não compreende, um comentário num site, no Universo Racionalista, e esse autor, ele falava assim, ó, a face racista de Allan Kardec. Kardec, como parte de sua trajetória, realizou diversas investigações na tentativa de estabelecer uma comunicação com os espíritos. O que seus seguidores não contam é que a teologia espírita em Kardec é extremamente racista e xenofóbica, segundo o autor, a raça adâmica, se referindo ao personagem bíblico. É uma raça superior porque o trono da raça caucasiana, brancos. E aí eu estava pensando assim, resiliência, você vê, Kardec, quando ele está tratando dessa coisa da raça adâmica, que os espíritos falam dos exilados de capela, eles não estão falando do homem de carne e de osso, que vai reencarnar num corpo de raça branca, de raça negra, de raça indígena. Ele está falando do primeiro espírito que veio, que reencarnou num corpo que naquela época era muito primitivo. Então, o Adão, não se sabe nem qual era a cor de Adão, qual era a raça, a etimologia que aquele primeiro espírito que veio de capela reencarnou. Então, Kardec faz um trabalho todo em cima da espiritualidade, do ser imortal. E a gente percebe, quando eu falei para vocês da incompreensão, que esse autor aqui, ele não consegue perceber que Kardec está falando, não é verdade, do espírito. E aí ele fala que Kardec, quando fala da raça adâmica, ele está contradizendo e sendo xenofóbico e racista, porque ele está falando de Adão e tem-se que Adão é a raça branca e por isso ela foi a primeira raça, então dona da terra. E aí, queridos, é o que a gente vai perceber, que dentro da doutrina espírita, enquanto o conhecimento verdadeiro da doutrina espírita, enquanto as criaturas não estudarem para poder se prepararem para emitir opiniões, conceitos, nós veremos muitas coisas equivocadas. Muitos companheiros dentro da própria casa espírita vão ter conceitos e valores equivocados, mas por isso nós vamos fazer o quê? Vamos expulsar aquele indivíduo da casa espírita? Vamos brigar com ele, dizer que ele só está falando besteira, que não é nada disso? Não é? Não. Vamos ter resiliência e trabalhar para que esse trabalho lento e gradual, que impactou as nossas vidas, que estudamos semanalmente na Casa Espírita, o trabalho, para entendermos que quando Kardec traz a sua obra,
ele não está falando mais de homens de carne e de osso. Ele está falando de espíritos imortais. E a gente percebe que o mundo hoje ainda é um mundo de carne e de osso. Então nós vamos ter muita dificuldade de levar os nossos conceitos, as nossas opiniões. Muitos não nos compreenderão, muitos não compreenderão a doutrina espírita. E aí o que Kardec fez? Chutou o balde, largou, não vou me meter com isso não, que só vai me dar aborrecimento. Não quero me meter com isso. Não. Fez o quê? Disciplinamente, resilientemente, continuou o seu trabalho no bem, porque a caridade convence. O exemplo convence. E aí é onde vamos chegando ao final do nosso estudo. Falamos então desse codificador, de todo esse trabalho, né, que a codificação exigiu dele. O ombro, o esteio, sabe, essa pedra fundamental. Característica que eu gostaria de ver em todos os meus companheiros do movimento espírita. Com uma dedicação por essa doutrina, na certeza de que esse trabalho ele vai frutificar na hora certa. Como já está frutificando hoje para muitos que a gente tem a oportunidade de ajudar dentro das nossas casas espíritas. Mas o bem é o bem. Ele vai prevalecer no final, quando todos estiverem preparados, ele vai acontecer. E isso foi o trabalho que a codificação fez. Então, Kardec organiza todo aquele material, nos oferece para a gente agora fazer o quê? Para enxugar lágrimas, para compreender que a morte não existe, exemplificando isso em nossas vidas, através do nosso trabalho cotidiano e diário. E o educador, que é a segunda parte do nosso estudo, o Kardec, ele vem da escola, foi aluno de Pestalozzi, que foi um dos reformuladores da pedagogia moderna. E aí eu coloquei aqui o seguinte, para a gente observar como a doutrina espírita e esse trabalho que Kardec faz, ele já vem preparado do plano espiritual, acercado de espíritos grandiosos no conhecimento das coisas humanas. E aí, gente, o ensino ali era esse Wilhelm, é um alemão que ele deixa escritos sobre a escola de Pestalozzi. Então, aqui ele está falando sobre a escola de Pestalozzi. O ensino ali era essencialmente heurístico, isto é, o aluno é conduzido a descobrir por si mesmo, tanto quanto possível pelo seu esforço pessoal, as coisas que estão ao alcance da sua inteligência, em vez de elas lhe serem ministradas dogmaticamente pelo método catequético. Então, olha só que interessante. Pestalozzi, naquele dia, naquele momento, no seu trabalho, ele começa a valorizar o potencial de cada um. Existem espíritos mais velhos e espíritos mais novos. Cada um, então, pelo seu esforço, de acordo com o seu momento evolutivo, a sua capacidade, vai ter capacidade de produzir dentro de um determinado nível. Mas, porque ele não progride em níveis de conhecimento mais alto, ele não tem condições de, dentro do nível dele, fazer também um trabalho produtivo. Então, todos nós somos ferramentas de trabalho. E aí, Pestalozzi, dentro do seu método, nos mostra essa questão 779 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta para os espíritos: a força para progredir aure o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? E aí os espíritos respondem para Kardec: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, o que acontece? O que Kardec aprendeu na escola de Pestalozzi? Ele, por ser um dos alunos mais velhos, na escola de Pestalozzi, os alunos mais velhos se tornavam professores dos mais novos e ensinavam o seu conhecimento através do exemplo. O aluno mais velho exemplificava para o aluno mais novo. Foi a herança que a escola de Pestalozzi deixou naquele momento, né, onde tantos estudos sobre construtivismo, onde a criatura,
o construtivismo, por exemplo, se você pegar dois espíritos, vamos aqui conversar a nível de doutrina espírita, dois espíritos, um que tem 10 encarnações e outro que tem 20, e ministrarmos o mesmo conteúdo intelectual, nós vamos observar que um vai tirar aquilo com o pé nas costas, com muita facilidade, e o outro vai ter muita dificuldade de lidar com aquele conhecimento. Por quê? Porque a idade espiritual, a carga, o conteúdo reencarnatório que aqueles dois espíritos têm, apesar de estar reencarnados juntos na mesma idade biológica, são diferentes. E aí, o que a escola de Pestalozzi faz a Kardec e todo o seu método de trabalho? Ser exemplo. O ensino, não é isso? O exemplo, através do ensino, arrasta. O próprio Cristo já nos deixa esse ensinamento lá, que já era um método pedagógico para que possamos transferir. Então, o espírito mais experiente, mais paciente, mais tolerante, ele deve demonstrar as suas virtudes para que, através do seu exemplo, não aquilo, ó, faça o que eu digo para você fazer, mas não faça o que eu faço. Não, a escola de Pestalozzi vem justamente mostrar isso, que somos um dos outros tutores, professores, e sempre vai ter um mais inteligente do que a gente, e sempre vai ter um mais necessitado do que a gente. Então, nessa troca, nessa interação que os espíritos nos falam, é que a lei do progresso acontece. E aí Kardec baseia todo esse princípio moral que ele aprendeu com o exemplo, com a perseverança na sua própria vida. Porque Kardec ele fez questão de ser um homem ético, um homem sério, comprometido com as coisas da vida. Não se ouve de Kardec que ele tinha uma vida frívola. O tempo que ele tinha era dedicado à obra do bem da codificação. Não se sabe se Kardec, todo final de semana, na sexta-feira, ia sentar para tomar uma cervejinha para refrigerar a sua mente devido à caneta tinteiro que ele usava ou não. Então a gente vê que aquele espírito incorpora uma disciplina, né, que ele precisa transmitir aqueles valores, aqueles conceitos para as outras pessoas. E às vezes eu tenho algumas preocupações, que às vezes um amigo ou outro fala assim, poxa, cara, mas você tinha logo que tocar novamente naquela bendita daquela cervejinha que eu gosto de tomar minha cervejinha. Olha, eu não tenho problema nenhum com o direito que o indivíduo tem. O que nós estamos conversando aqui agora é das questões das metas, dos objetivos, não é verdade? Então, um dia tem 24 horas. Como você ocupa as horas do seu dia? Como que você ocupa? Não é verdade? Então, buscando prazeres pessoais, você tem o direito. Ninguém está aqui criticando nada. Mas o trabalho do bem que precisa acontecer está te esperando. Está esperando mãos disciplinadas, perseverantes, que precisam realizar. E aí, quando a gente começa a compreender que nós somos o exemplo, isso tudo começa a mudar, esse conceito, a gente começa a perseverar nessa disciplina que o bem nos exige, porque existe muito trabalho a fazer para esse mundo se tornar um mundo melhor que nós queremos. E a gente, às vezes, se dá folga demais, se dá férias demais. Comparado com Kardec, aqui eu queria que vocês entendessem, nossa, aquele espírito lutou tanto, trabalhou tanto, gente. A gente, por mais que trabalhe na nossa vida, no movimento espírita, nas casas espíritas, a gente não tem essa capacidade, dessa dedicação. Mas aí o que sobra? O exemplo, o esteio, o educador. E a gente coloca aqui para uma reflexão. Este deve ser o exemplo vivo dos ensinamentos que transmite. Não é? O Cristo deixou essa mensagem, Kardec, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, essas imagens que estão aí, dessas personalidades, foram exemplos vivos das suas mensagens. A caridade é importante? É, então vamos trabalhar pela caridade,
porque eu só vou demonstrar que ela é importante na minha vida se eu arregaçar as mangas e ocupar parte da minha vida me dedicando e exemplificando dos meus atos o quanto a caridade é importante. Porque uma pessoa que é apoiada, uma pessoa que recebe algum bem, algum benefício, ela para e fala: ainda vale a pena, porque existem pessoas boas no mundo. Agora, se a gente não tem esse compromisso e essas pessoas nos momentos difíceis não têm quem os ampare, o que acontece? Ficam desacreditadas, desanimadas, e não somos nós o exemplo. Então, sejamos o educador que, pelo exemplo, demonstra para as pessoas o quanto é importante a caridade, o quanto é importante as virtudes, o quanto é importante assumirmos um compromisso para poder transformar esse mundo melhor. A pedagogia do exemplo, né? O exemplo arrasta. Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. E aqui a gente termina. Porque quando Cristo fala, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, a gente logo pensa, vamos ser sinceros, num companheiro, num amigo, numa pessoa que está diariamente com a gente, não é verdade? Mas o desânimo não é uma companhia? A tristeza, a angústia, a disciplina, as virtudes, todos esses sentimentos, esses valores não são companheiros do indivíduo? Quanto tempo hoje você esteve de mão dada com um determinado sentimento ou uma determinada disciplina, um determinado valor? Então, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Então, o Kardec, na luz de lamparina, com caneta de tinteiro, sentava todas as noites, porque ele sabia que ali estava o bem. E que esse bem, como árvore frondosa, iria frutificar e produzir bons frutos. E por isso ele se dedicou. Assim eu convido, queridos, a todos. Se o bem realmente é uma convicção de nossas vidas, se fora da caridade não há salvação é um lema, vamos nos dedicar, como Kardec, usando esses 3 valores, que são muito importantes. A doutrina espírita precisa muito da gente. Convicção, disciplina e resiliência. E então, o exemplo de Kardec terá sido força vital em nossas existências. Não só para ler livro dos Espíritos e dizer, nossa, quanto conhecimento, quanta coisa estou aprendendo. E aí, no outro dia, o que você fez com aquele conhecimento? Então, está lançado o desafio. Esse foi Kardec, esse esteio de trabalho, de perseverança, que nos trouxe essa doutrina, mas que agora transferiu a nós as responsabilidades. Quero aproveitar para homenagear, eu não posso falar nomes, mas muitos esteios que eu vejo no movimento espírita, muitas pessoas resilientes, com convicção, disciplinadas, que se dedicam há anos a esse trabalho. Quero também direcionar uma mensagem de convite àqueles que podem se juntar a esses dedicados trabalhadores, porque ninguém sozinho pode fazer a diferença. Mas como o Dr. Bezerra de Menezes fala sobre o feixe de varas, um só é uma vara frágil que pode ser quebrada. Mas se juntarmos muitos num grande feixe de vara, vai precisar muita força para quebrar. E dificilmente será quebrado esse grande feixe de varas. E é o que Kardec, tenho certeza, espera de nós que estamos levando essa bandeira da doutrina espírita. Sejamos um grande feixe de varas. Jesus nos abençoe a todos, meu carinho, minha ternura, a grande felicidade de poder estar aqui com vocês falando dessa doutrina. E peço mais uma vez a compreensão de vocês. Não quero que entendam como crítica, quando às vezes faço algum tipo de citação, porque até mesmo a gente tem que aprender que cada um a seu tempo estará sentado à direita de Deus Pai junto de todos nós.
é o trabalho do Cristo. Jesus nos abençoe a todos.